Olá amigos, tudo bem? Amigos empreendedores aí. Seguinte, hoje eu tô aqui novamente em um lugar que eu gosto de estar. Tô aqui com a minha família, um pouco mais tranquilo hoje. E aproveitei, como no, como de costume, estava lendo o meu livro aqui e achei interessante uma citação que diz assim: informação não é conhecimento e muito menos sabedoria. Onde está o conhecimento que perdemos na informação e onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Essa frase é de T.S. Eliot, falecido em 65. E eu acho que com essa frase dá para a gente começar a fazer uma introdução bem bacana do que é o nosso papo hoje, nós falaremos a respeito de Big Data. Num dos vídeos passados nós abordamos esse assunto meio por cima, mas vamos lá só para a gente recapitular o que acontece hoje. Esse tipo de confusão mental que às vezes a gente vive, não só empreendedor, lojista, comerciante e tal, mas às vezes nós, pessoas comuns mesmo, esse excesso de informação. Um resumo rápido do que nós já comentamos, acho que um vídeo atrás, acho que nós falamos a respeito de marketing online, com relação ao seguinte: a medição que foi feita por um economista francês, George Russell, em 1970, ele fez um cálculo de que toda informação que circula no mundo a partir do ano 1 da era cristã, ou seja, vamos supor um exemplo, vamos supor que o nosso mundo é uma cidade, né? Quem de repente mora em cidades do interior, tal, um pouco mais afastadas das grandes capitais, vai entender o que eu estou falando. De repente acontece o acidente lá do outro lado da cidade. Vem falando um, vai falando o outro, chega na escola, chega numa escola, chega num comércio, tal, um comenta, tal, até a cidade toda ficar sabendo daquele acontecimento leva um tempo. E essa informação foi medida, e o que acontece é o seguinte: se toda a informação do ano 1 da Era de Cristo fosse computada até os nossos dias atuais, demoraria 1.500 anos para ela dobrar, ou seja, do ano 1 até 1.500 dobraria a quantidade de informação em circulação, a cada 250 anos dobraria novamente. Em 1970 esse cálculo era que o tanto de informação que circulava no mundo dobrava a cada 6 anos. Para a gente verificar, uma pesquisa bem mais recente traz outro dado do Google, 2006. As pesquisas do Google por mês, pesquisas mensais por mês, do Google, 2,7 milhões de pesquisas no Google, 2006. 2012 saltou para 110 bilhões de pesquisas mensais. Se a gente verifica em 6 anos, ela praticamente não dobrou mais, ela já saltou várias e várias vezes. Imagina agora que a gente está em 2018, né? Quanto de pesquisa que a gente não tem aí. O que acontece? Esse tanto de informação, ele corre de várias e várias formas. Como que nós tomamos conhecimento desse tipo de informação? Antes, se você tem 40, 50 anos, até mais, ou um pouco menos, aí você sabe de toda a história. Mídia social. O que é uma mídia social? Mídia é todo meio de transmitir uma informação. Pode ser um papel, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, né? Então, mídia social é um conceito antigo também. Televisão, rádio, tinha telejornal, tudo. Essas mídias sociais é um meio de atingir a uma população, uma grande parte da população, se não todos, né? E aí hoje nós vivemos na era da informação. Por exemplo, meu filho nasceu na era da informação, meu filho tem 3 anos. Hoje em dia nós ouvimos falar muito do conceito de redes sociais. O que é uma rede social? Uma rede social é um Facebook, um Instagram, ou seja, é um lugar ali que concentra pessoas que têm interesses em comum, que têm amigos em comum, talvez. E através dessas mídias sociais nós temos acesso às redes sociais. Calma aí que o papai está gravando. Vai lá com a mamãe, vai. Bom, vamos lá, meu filhinho aqui. E o que acontece? Da forma que nós vivemos nos dias de hoje... Eu quero sentar. Tá, senta aí. Da forma que nós vivemos nos dias de hoje... O folha de aqui onde que a gente vem. Isso. Vai lá com a mamãe, vai. A forma que nós vivemos nos dias de hoje, por exemplo, essa criaturinha aqui, ele vai ter uma infância muito diferente do que eu tive há 25 anos atrás, 20 anos atrás. E, por exemplo,
o seu avô, vamos falar agora um pouco de informação. Hoje em dia nós nos deparamos tanto com os jovens que estão em dúvida que carreira seguir, que faculdade seguir, se segue a carreira de educação física, se segue uma carreira de jogador de futebol, de repente se faz uma informática, um curso assim. Então o interessante disso aí é a gente pensar da seguinte forma: para você comprovar isso que eu estou te falando, né, é bem interessante. Se você tem 40 anos ou mais, você já sabe disso. Se você está, de repente, no período de aposentadoria, falta um pouco aí, você vai saber do que eu estou falando. Agora, se você é mais novo, chega para o seu avô, se ele ainda tiver, se seu avô estiver em vida, ou chega para alguém mais velho, que tem mais de 55 anos, por exemplo, 60 anos. Chega e pergunta, viu, qual, você, o senhor, a senhora, tal, o senhor teve dificuldade de saber qual carreira seguir quando o senhor tinha 17 anos ou 18 anos? Muito provavelmente ele vai falar, não, meu pai é carpinteiro, tem um negócio aqui de carpintaria, eu também vou seguir isso durante um bom tempo, agora eu montei minha marcenaria, tal, coisa assim. Ou seja, não será muito distante do que de repente era o pai, era o avô, por exemplo, né? E isso nos traz o seguinte pensamento: com a quantidade de informação que tinha naquela época, era muito mais fácil decidir. Você com certeza já passou pelo seguinte dilema. Você foi de repente, você mulher ou homem, foi de repente numa loja, vamos supor, uma loja de tênis, uma loja de sapato, alguma coisa assim. Tinha tantos e tantos modelos, que você saiu de lá, você até comprou, mas você se sentiu feliz por ter comprado, mas ao mesmo tempo você sentiu uma certa angústia, porque deu a impressão de que o melhor ainda ficou lá. E, poxa, hoje em dia, a gente falando ainda de faculdade, de formação, da juventude, poxa, hoje em dia você chega para um jovem, não dá para você cobrar um resultado de um jovem e falar, poxa, o que você quer decidir da sua vida? Qual carreira você quer seguir? Por quê? Porque o jovem tem 200 opções de curso, de repente a escolha dele e tal, e um prometendo daqui, outro prometendo de lá, e aquilo dá uma angústia tão grande, que de repente ele entra na faculdade e faz 4, 5 meses, poxa, não é aquilo que ele queria. Quantos e quantos casos você já não conhece com relação a isso? E esse tanto de informação circulando, ele nos trouxe a era do Big Data. O Big Data é o quê? O Big Data são dados estruturados que circulam por aí, com base no comportamento humano, com base no que eu estou compartilhando, com base nas notícias que estão correndo. E isso tem grande importância na sua vida, na minha vida e na vida dos nossos negócios, empresas. Então, o que acontece? Esse que é o conceito que eu queria trazer de Big Data para vocês. Que, às vezes, esse tanto de informação acaba nos confundindo. E é muito, muito, muito difícil você realmente focar somente em algo. Nos próximos vídeos, nós iremos falar a respeito de algumas tecnologias e como que nós faremos, né? Como que nós podemos fazer o nosso posicionamento digital. Com tantas e tantas informações, como é que eu posso deixar a minha pegada nesse mundo? Como é que eu posso deixar o meu legado? Como é que eu posso me comunicar? Tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós nos vemos nos próximos vídeos.